Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. A profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados em seus tronos na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaanã, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor: Com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer-te jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem
enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo? Vá e engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o Senhor: Ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Amém? Para refletir, vocês sabem qual é a principal diferença entre o verdadeiro e o falso? É a sua origem. A diferença entre uma nota de real falsa e uma verdadeira é que esta foi fabricada na casa da moeda e aquela em algum lugar escuso. E para distinguir uma nota da outra, precisamos conhecer bem a verdadeira. Essa técnica não funciona apenas com notas de dinheiro, mas com praticamente tudo na vida.
No relato de hoje, Josafá cometeu um deslize ao fazer aliança com um rei perverso e maligno. Acabe foi um dos piores monarcas israelitas, juntamente com a sua mulher Jezabel. Tornaram Israel pior do que as nações pagãs. Diante da iminente guerra contra Ramote de Gileade, Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele. O rei de Judá, porém, lhe fez um pedido: consulta primeiro a palavra do Senhor. Acabe então convocou 400 profetas, que prontamente foram identificados por Josafá como falsos. Eles repetiam a mesma coisa, como se uma mentira dita muitas vezes por muitas pessoas se tornasse uma verdade. Entretanto, aquele bando de falsários estava diante de um conhecedor das Escrituras, e aquele que estuda a Bíblia com sinceridade e oração jamais será enganado, a menos que assim desejem. A pergunta de Josafá revela isso. Era como se ele tivesse dito assim: certo, já vi o que tinha de ver. Agora será que dá para trazer aqui um profeta de verdade que realmente fale o assim diz o Senhor? Há um ainda, disse Acabe. Ele disse, mas aquele era a pedra no seu sapato. Por quê? Porque falava a verdade, porque dizia o que ele não queria ouvir. Só por isso, fico tentando imaginar a fisionomia de Josafá diante daquela cena patética. Um bando de atores liderados por Zedequias, chifres de ferro, pensando que seu teatro seria convincente o bastante para enganar o rei de Judá. Micaías não era popular em Israel, pois falava a verdade. Isso não é um tanto confuso? Mas será que estamos longe dessa realidade? Não é popular dizer que as pessoas precisam abandonar seus vícios e buscar uma mudança em seu estilo de vida. 1 Coríntios 10:31. Não é popular dizer que o dia das bruxas é uma abominação e que Deus condena tais práticas. Deuteronômio 18, 9, 14. E que existem uniões que ele chamou de abominação. Levítico 18, 19 e 30, Romanos 1, 24 e 27. Essas mensagens não lotam igrejas, mas há um detalhe especial nelas: são verdadeiras. Portanto, o que houve naquele episódio, muito mais existe hoje. Enquanto Micaías falava a palavra do Senhor, os falsos profetas falavam assim: dizemos o que o rei deseja ouvir. Daí eu pergunto: Acabe deu ouvidos a quem? E qual foi o resultado do seu disfarce? Pois é exatamente isso o que acontece com quem prefere crer em mentiras a viver a vontade do Senhor. Notem que Acabe sabia que Micaías falava da parte de Deus, mas ainda assim o desprezava, porque ao contrário da turba de profeta mentirosos, Micaías dizia o que Acabe precisava ouvir e não o que ele desejava ouvir. De que lado está você hoje? Da verdade ou do engano? A Bíblia está à nossa disposição. O Senhor nos chama para que o busquemos em primeiro lugar. A mensagem de Micaías está longe de ter sido apenas para Acabe.
Ouvi isto, vós todos os povos. Isso mesmo é para todos nós. Josafá quase perdeu a vida por não ter dado ouvidos ao profeta de Deus. Não nos contentemos em apenas conhecer a verdade, mas permaneçamos ao lado dela, ainda que caiam os céus sobre nós. Amém?